Vamos nós louvar a Deus, vamos, vamos, ao Senhor de toda luz, Santo, Santo. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre ao exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Deus, o nosso eterno Pai, Santo, Santo. Deu-nos bênçãos por Jesus, vede, vede. Ao Senhor glorificai, vós os salvos pela cruz. Se conosco glória dai, vinde, vinde. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre ao exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltemos nosso Deus, Santo, Santo. Exaltemos com fervor, hoje, hoje. Tributemos todos nós, hinos santos de louvor, sem louvor em alta voz, hoje, hoje. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre ao exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Ao Senhor de todo amor, Deus de glória, Deus de luz e Deus de paz, cantem glória. Hoje nós também louvor vimos dar-te que te apraz, pois nos deste Salvador muitas bênçãos. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre ao exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Os
dizer bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade. E quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Me enchem da tua paz. Soberano Deus, nós louvamos o teu nome, ó Pai, porque o Senhor é um Deus maravilhoso. É um Deus que se faz presente no meio daqueles que invocam o teu nome. Nós queremos, ó Deus, agradecer pelas tuas maravilhas em nosso meio. Queremos agradecer, ó Deus, pela tua bondade, pela tua misericórdia, por cada um de nós, ó Deus. E nesse momento, ó Pai, nós queremos colocar diante de ti todas as pessoas, ó Deus, que contribuíram com a tua causa nessa noite. Que o Senhor possa ser com cada uma delas, ó Deus, multiplicando, que elas tenham, ó Deus, que nunca venha faltar nada em seus lares, ó Pai, mas que elas sejam abençoadas ricamente, ó Pai. Também te pedimos que o Senhor permaneça conosco no decorrer desse culto e que tudo, ó Deus, que ainda será feito aqui nessa noite, ó Pai, seja para a honra e glória do teu nome, que teu nome seja engrandecido, ó Deus, e que vidas verdadeiramente venham entender o recado do Senhor nessa noite e venham entregar-se ao Senhor, arrependendo-se dos seus pecados, ó Deus. Continua conosco, nós te oramos agradecidos, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos dar continuidade à exposição da carta de Paulo aos Filipenses. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versos de 19 ao 26. Filipenses capítulo 1, versos de 19 a 26. Se porventura você estiver próximo de alguém que está sem a Bíblia, aproxime-se dessa pessoa, compartilhe a sua Bíblia com ela, para que todos possam acompanhar a leitura da palavra de Deus na Bíblia Sagrada. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versos de 19 ao 26. Amém, meus amados? Amém? Acompanhem na sua Bíblia, então, a leitura da palavra de Deus. Por certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Vamos agradecer a Deus pela sua palavra.
Senhor nosso Deus, nós temos aqui mais uma vez o privilégio de meditar nas Escrituras Sagradas, e eu peço ao Senhor que nesse momento eu seja um instrumento em Tuas mãos, a fim de compartilhar as verdades da Tua palavra com cada um dos Teus filhos e filhas que aqui se fazem presentes. Que o Teu Espírito Santo possa, ó Pai, nos convencer da justiça, do pecado e do juízo, ó Pai. Que os nossos corações possam estar abertos para receber a semente da Tua palavra. E que essa semente, caindo em um coração fértil, possa, ó Pai, no Teu tempo e de acordo com a Tua vontade, gerar frutos dignos de arrependimento. Conceda-nos, ó Senhor, o precioso dom da fé, sem o qual é impossível agradarmos a Deus. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar, meus irmãos. Meus amados, já há alguns domingos que nós estamos fazendo a exposição bíblica da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Filipenses, meus amados irmãos, foi o nome dado à população da cidade de Filipos. Uma cidade, meus amados irmãos, situada no sudeste asiático, há aproximadamente 2000 anos atrás, uma cidade das mais importantes daquela época e que era situada, inclusive, meus irmãos, em uma das rodovias principais que fazia a ligação da capital Roma com a área sudeste da região asiática. Então, Filipos, ela ficava no meio dessa rodovia. Então, era uma cidade extremamente importante, situada em uma das estradas mais importantes do Império há 2000 anos atrás. Paulo, meus amados irmãos, a maioria dos estudiosos concorda que quando ele escreveu essa carta aos crentes da cidade de Filipos, ele estava preso. E mesmo estando preso, meus amados irmãos, Paulo nunca duvidou dos propósitos de Deus com a sua vida. De modo, meus amados, que Paulo, ele não se queixava. Paulo, ele não murmurava. Pelo contrário, todas as circunstâncias pelas quais Paulo se via obrigado a passar, Paulo via nessas circunstâncias uma oportunidade de glorificar a Deus. Foi justamente isso, meus amados, que nós vimos no domingo retrasado, a última ocasião em que nós meditamos na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Então, Paulo, meus irmãos, ele não se deixava, Denis, intimidar pelas circunstâncias, pelas adversidades. Mesmo estando preso, Paulo, ele procurava sempre enxergar as boas coisas. Paulo, ele não era um pessimista. Paulo, ele era um otimista, que estava sempre atento àquilo que de melhor ele poderia tirar da situação que ele estava vivendo. Então, mesmo estando preso, ele conseguia enxergar o propósito de Deus com a sua prisão. E é justamente sobre isso, meus amados irmãos, que Paulo continua falando no texto que servirá de base para a nossa meditação nessa noite. Ele diz para nós no versículo 19 o seguinte: porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Então aqui nós encontramos uma das razões pela qual a maioria dos estudiosos entende que Paulo, quando escreveu essa carta, estava preso. Paulo está falando aqui em libertação. Ou seja, ele está dizendo aos crentes da cidade de Filipos que ele crê confiantemente que Deus, mais cedo ou mais tarde, irmão Odair, providenciaria para ele a libertação. Agora, quando Deus, meus amados irmãos, nos providencia algo, nem sempre essa providência é da forma como nós esperamos. E Paulo, meus amados irmãos, ele estava muito bem ciente disso, porque ele diz que, quer pela vida, quer pela morte, ele estava preparado. Deus sabia, irmã Gene, que Paulo sabia que Deus providenciaria para ele a libertação.
E essa libertação poderia muito bem vir em vida, ou seja, ele poderia ser solto ou absolvido da sua condenação, mas também essa libertação poderia vir pela morte. E nós vamos ver mais adiante que para Paulo, irmão Alex, a morte não era o problema. Aliás, meus irmãos, o propósito fundamental da mensagem nessa noite é fazer com que você, que é filho de Deus de verdade, entenda que a morte para nós, ela não é problema. A morte, meus amados irmãos, para o verdadeiro filho de Deus, ela é solução. Por mais estranho que isso pareça. E por mais que você não goste. Não é verdade? Porque nós não podemos negar, meus irmãos, que quando nós falamos em morte, nós sentimos meio que, Deus podia deixar a mim um pouco mais para frente. Nenhum ser humano, meus amados irmãos, quer provar a morte, irmão Edivones. Mesmo sabendo, principalmente aqueles que são filhos de Deus, que a morte, na verdade, para eles, é o princípio da eternidade de bênçãos ao lado de Jesus. E é essa certeza, meus amados, que nós queremos transmitir ao coração de cada um de vocês na noite de hoje. Então, meus irmãos, Paulo estava dizendo aqui para os crentes da cidade de Filipos que eles não deveriam se preocupar, porque ele, apóstolo Paulo, estava certo de que mais cedo ou mais tarde Deus providenciaria para ele a libertação, quer seja pela vida, quer seja pela morte. Se Deus quisesse de fato que Paulo fosse livre em vida, ele seria absolvido de suas condenações. Se Deus quisesse que Paulo fosse liberto pela morte, a morte de Paulo o faria estar em contato direto com o Mestre Jesus que está nos céus. Então, meus amados irmãos, Paulo ele não tinha dúvida da sua libertação. E é esse o cerne central da mensagem que Paulo quis transmitir aos crentes em Filipos há 2000 anos atrás, com esse texto, e que nós queremos transmitir ao coração dos irmãos nessa noite. Volte os seus olhos para o texto bíblico novamente, vamos continuar. Versículo 20. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Paulo, meus amados irmãos, ele tinha a certeza inequívoca de que, cumprindo corretamente com a sua vocação, Deus haveria de ser glorificado. Seja na vida dele, seja na morte dele. E a pergunta, meus amados, que eu faço a cada um de vocês, a reflexão que cada um de nós precisa fazer nessa noite. Será que as nossas vidas, elas também têm servido de testemunho da glória de Jesus, ainda enquanto nós estamos vivos? O propósito, meus amados irmãos, de uma pessoa fazer uma aliança de fé com Jesus Cristo, uma aliança verdadeira, obviamente, tornando-se ela filho e filha de Deus, não é outro, meus amados, que não seja o de testemunhar a glória de Jesus Cristo na face da terra. Isso significa, meus irmãos, que onde quer que você vá, assim como nós conseguimos ver na vida de Paulo, nós também precisamos ver na vida do Alex, na vida da Rosana, na vida do Denis, na vida da Diandra, na vida da Verônica, na vida de cada um de vocês. Nós precisamos ver o testemunho da glória de Jesus Cristo. E aqueles que vivem dessa forma, meus amados, dando testemunho real da vida de Jesus, dando testemunho real da glória de Cristo, não tem que se preocupar com a morte. Porque a morte, meus amados irmãos, para nós que somos verdadeiros filhos de Deus, ela é apenas a consumação de uma pequena etapa de nossas vidas e o início da nossa eternidade
ao lado de Deus que está nos céus. Nós precisamos, irmão Odair, estar certos, preparados e a todo instante testemunhando de Jesus Cristo, quer seja em vida, quer seja em morte. Agora, meus irmãos, há 2 textos especiais que eu quero destacar nessa mensagem de hoje, e o primeiro deles é o do versículo 21. Volte os seus olhos para o texto bíblico novamente. Quando eu falo, meus amados irmãos, de testemunhar a Cristo, eu falo dessa certeza que Paulo está dando aqui nesse versículo. Olhe só o que Paulo está dizendo. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Vamos repetir juntos esse versículo, meus amados? Vamos lá? Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Meus amados, pare um pouquinho e reflita no que Paulo está dizendo aqui. Irmão Edivones, o irmão considera que de fato morrer é lucro? Meus amados, como eu disse no início dessa mensagem, meus irmãos, quando nós falamos de morte, infelizmente, nós não podemos mentir ou deixar de considerar o fato de que a morte ela traz para cada um de nós, irmão Sebastião, um certo medo. Não é verdade? A morte, meus amados irmãos, ela causa espanto em todo e qualquer ser humano. E isso, meus irmãos, de certa forma, não é nenhuma anormalidade. Porque todo ser vivo na face da terra, ele quer lutar para quê? Para viver e não para morrer. É natural, meus amados irmãos, do ser humano, que ele peleje pela sua vida e não pela sua morte. Mas o fato é, irmã Gene, que a morte, ela chegará para cada um de nós. Como diz aí o ditado popular, doutor Denis, todos nós um dia teremos que abotoar um paletó de madeira. A menos que você esteja vivo quando Jesus Cristo voltar. Do contrário, se você não permanecer vivo até lá, fato é que, irmão Odair, nós passaremos pela morte. A carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27, ele nos diz que ao homem está ordenado, morrer uma só vez, vindo após isso o juízo. Tudo que do pó veio, irmã Rosana, ao pó terá que retornar. Isso, meus irmãos, acontece com todo ser vivo. Acontece com os insetos, com as plantas, com os animais, com os Alex, com as Verônicas, com as Diandras, com todos. Todos nós deveremos passar pela morte. E se nós, meus irmãos, então temos essa certeza pela própria palavra de Deus, que haveremos de passar pela morte, Kaique, o que seria então inteligente da nossa parte fazer, uma vez que nós sabemos muito bem que a nossa vida na carne, ela é finita, mas a vida que nós teremos depois da carne, ela é infinita, ela é eterna, seja ela ao lado de Jesus ou longe dele. E sabendo nós que todos nós haveremos de cumprir com essa etapa carnal da nossa vivência, e depois passaremos para uma eternidade, ora, meus irmãos, o que seria mais inteligente da parte de nós, como seres humanos inteligentes que somos? Zelar pela nossa eternidade ou pela nossa era presente? Nós nos preocupamos muito, irmã Edneia, com a nossa vida na carne. E nos preocupamos muito pouco com a nossa eternidade. Agora, olha só que contradição. Você se preocupa demais com uma época da sua vida que é a menor, que vai acabar, porque a expectativa de vida no nosso país, ela varia de quê? De 80 a 90 anos. Então, se você chegar, Catrine, aos 90 anos,
é muito. Depois que você chegar aos seus 90 anos que você morrer, você tem toda uma eternidade pela frente. O que seria inteligente da nossa parte fazer, considerando essa discrepância de tempo? Zelar mais pela minha pequena vida na Terra ou pela minha longa vida na eternidade? Com o que eu devo me preocupar mais, Denis? Com o que eu devo me preocupar mais, irmã Edneia? Com o que, irmão Odair? Todos nós morreremos. E é por essa razão, meus irmãos, que o apóstolo Paulo diz que o viver para ele é Cristo e o morrer para ele é lucro. Por que ele diz que morrer para ele é lucro? Porque ele sabia muito bem, meus amados, que comparando a vida em pecado, a vida difícil que nós levamos nessa terra, com a vida em glória que nós viveremos com Cristo na eternidade, ora, meus amados irmãos, estar com Cristo é muito mais vantagem do que estar por aqui. E é justamente essa ideia que eu quero enfatizar a cada um de vocês, e você que nos acompanha nessa mensagem em vídeo, preste atenção. Preste atenção. De que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta ao homem se preocupar tanto com uma vida terrestre, se esquecendo da sua vida espiritual? Uma vez que essa vida terrestre passará em poucos anos e depois você vai passar toda uma eternidade na condenação do inferno. Será que de fato vale a pena você desperdiçar o seu tempo nessa terra com tantas coisas fúteis, desconsiderando as verdades espirituais, para depois você passar toda a sua eternidade longe de Deus? Meus amados, todos aqueles que me escutam nessa noite que são verdadeiros filhos de Deus, para você, morrer é lucro. Porque com a sua morte, essa vida difícil que você leva na terra acabará, irmã Gene. E automaticamente você começará a sua glória na eternidade. E de lá você não sairá jamais. Agora, para quem ainda não fez uma aliança de fé com Jesus Cristo, para quem ainda não é comprometido com Deus, com a igreja e com a sua palavra, para você, de fato, morrer é um prejuízo muito grande. Sem Cristo na sua vida, sem a transformação do Espírito Santo de Deus no seu coração, se a sua vida terrena se encerrar agora, você está perdido. É de dar pena pensar que uma pessoa que poderia, irmão Messias, estar ao lado de Cristo na glória, pensar que uma pessoa passará toda a sua eternidade ao lado do diabo e de seus demônios, queimando num lago de fogo e enxofre. Que destino cruel é esse, irmã Luciene? Que destino cruel é esse, irmão Áureo? Passar toda a eternidade ao lado do diabo, dos seus demônios, queimando num lago de fogo e de enxofre. Infelizmente, meus amados, haverão aqueles descrentes que dirão assim: ah, pai, essa conversa de inferno, isso não existe, não. Eu não pretendo tirar a prova para você. Agora, se você quiser arriscar, fique à vontade. Mas saiba de uma coisa: de lá não haverá retorno. Não haverá segunda chance. Num contexto como esse, meus amados, nós não poderíamos deixar de citar a parábola do rico e de Lázaro. Lázaro, meus irmãos, sofreu nessa terra como um cachorro, mas era temente a Deus.
quando morreu, foi para a glória na eternidade. O rico, que viveu uma vida abastada nessa terra, era um descrente, morreu e foi parar no inferno. Interessante, meus amados irmãos, são as palavras, doutora Verônica, são as palavras do rico lá do inferno. Ele sabendo que já não tinha mais alternativa para ele, porque havia um grande abismo que separava ele de Lázaro que estava na glória. Sabendo que nada poderia ser feito para que ele saísse daquele lugar, ele então, naquele diálogo com Lázaro, pede a ele: Lázaro, para mim já não tem situação, já não tem solução. Meu destino é esse aqui, vou passar a minha eternidade em tormentos. Mas eu peço a você, Lázaro, por favor, peça aí para quem está do seu lado, para mandar alguém lá abaixo e avisar os meus parentes, para que eles também não venham parar nesse lugar de tormento, de sofrimento em que eu estou. E qual que foi a resposta, irmã Rosilane, que foi dada para o rico? Ninguém será enviado a eles, porque tudo que eles precisam para crer em Deus e se ver livres do lugar em que você está, eles já têm a lei e os profetas. A lei, meus amados, a Bíblia Sagrada. Os profetas, os pregadores que vos anunciam a mensagem de Deus, em que inclusive estão te anunciando neste momento. Se você, nas palavras daquele que respondeu ao rico, não der ouvidos aos pregadores e à palavra de Deus, ainda que Deus mandasse um anjo dos céus, você não daria ouvidos. De modo que nessa noite eu pergunto a você: se você morresse hoje, a morte para você seria lucro ou seria um prejuízo? Se você morresse hoje, pequena Brenda, a morte para você seria lucro ou prejuízo? Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Só Jesus pode te livrar da condenação do inferno. Só Jesus pode perdoar os seus pecados. Só Jesus pode transformar a sua vida. Amém? Para aqueles que são verdadeiros filhos de Deus, o viver é Cristo. A nossa vida é Jesus. Tudo que eu faço nessa terra, irmão Alex, é para glorificar o nome de Jesus. Se o Alex está lá fazendo o serviço dele, na empresa dele, é para glorificar a Jesus. Se o Alex entra no carro para levar a Diandra no serviço, é para glorificar a Jesus. Se o Alex se casou com a Diandra, é para glorificar a Jesus. Tudo que o Alex faz como servo de Deus na terra deve ser para glorificar a Jesus Cristo. Porque a nossa vida na carne deve ser Jesus Cristo. E a nossa morte é lucro. Porque a morte encerra esse período de dificuldades que nós vivenciamos na carne e dá início ao momento de glória eterna que nós vivenciaremos com Jesus Cristo para todo sempre. Entenda isso. Os sonhos que você tem para realizar nessa terra, nós não somos contrários a eles. Você precisa ter sonhos. Você precisa ter objetivos. Mas seus sonhos e seus objetivos de nada valem se, em primeiro lugar, você não se preocupar com aquilo que está por vir depois deles. Se você se preocupar tão somente em concretizar os seus planos, seus sonhos, seus objetivos, e se esquecer da sua espiritualidade, você pode ser o homem mais rico ou a mulher mais rica dessa terra. E depois, tudo isso ficará para trás, para ser corroído pela traça e pela ferrugem. E você passará a sua eternidade no inferno,
sem poder usufruir de tudo aquilo que você conseguiu priorizando os seus sonhos, os seus planos e os seus objetivos. Sonhe. Trace planos para a sua vida, mas coloque Deus em primeiro lugar. Sabe por quê, irmã Catrine? Porque o pouco com Deus é muito. Mas o muito sem Deus é absolutamente nada. Amém? Mas há ainda, meus amados irmãos, para nós encerrarmos, uma outra verdade que eu quero compartilhar com vocês nesse texto. Continue a leitura comigo aí, versículo 22. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Meus amados, Paulo está dizendo aqui claramente, irmão Denis, que estar com Jesus Cristo é incomparavelmente melhor do que qualquer riqueza, do que qualquer bênção que você possa usufruir na face da terra. Estar com Jesus, irmã Heloísa, é a maior riqueza que um ser humano pode ter. E eu pergunto a você nessa noite, você já tem Jesus na sua vida? Você já fez uma aliança de fé com Jesus? Palavras expressam sentimentos. Atitudes expressam o caráter. Você terá nessa noite a oportunidade de expressar o seu caráter para Deus, tomando uma atitude de fé e fazendo com Ele uma aliança com Jesus. Eu não estou te pedindo para fazer uma aliança comigo. Eu não estou te pedindo para fazer uma aliança com a segunda Igreja Batista em Rio Verde. Eu estou te pedindo para fazer uma aliança com Jesus, porque somente Ele pode te salvar. Feche os seus olhos nesse momento. Você que um dia já tomou uma decisão de fé, interceda nesse momento. Ore pela vida das pessoas que estão à sua volta. A responsabilidade agora não é só do pastor, não é só do pregador. Você que ouviu essa mensagem e já compreendeu essa verdade um dia na sua vida, agora você também precisa orar pelas pessoas que estão à sua volta. Você também precisa orar por tantas e tantas pessoas que vão assistir essa mensagem pelo vídeo que está sendo gravado. Pessoas que ainda não conhecem a Jesus Cristo verdadeiramente, que precisam fazer com Ele uma aliança de fé. Ore nesse momento. Pague um preço de oração. A palavra de Deus, meus amados, nos diz no Evangelho escrito por João, capítulo 14, versículo 6. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O único que pode te livrar da condenação do inferno é Jesus Cristo. E para que isso aconteça, você precisa confessá-lo como seu Senhor e como seu Salvador. A palavra de Deus nos diz no mesmo Evangelho escrito por João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos receberam a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu santo nome. Se você ainda não recebeu a Jesus como seu Senhor e Salvador, você não é filho de Deus, você é mera criatura. Mas nessa noite, se o Espírito Santo estiver falando ao seu coração, você terá a oportunidade de confessar a Jesus Cristo publicamente e
de se tornar um filho de Deus genuíno, arrependido pelos seus pecados e convencido pelo Espírito Santo de Deus do amor que Jesus Cristo tem por você. A palavra de Deus nos diz em Mateus capítulo 10, versículo 32: todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai que está nos céus. Porém, todo aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do Pai que está nos céus. Romanos capítulo 10, versículo 9: se com tua boca confessares a Cristo como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então serás salvo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Eu não conheço a vida de todos aqueles que aqui estão presentes, mas Deus conhece a sua vida. Deus sabe que você ainda não se arrependeu dos seus pecados. Deus sabe que você tem vivido como se Ele não existisse. Mas se nessa noite você está sendo tocado pela voz do Espírito Santo de Deus, se nessa noite você deseja fazer uma aliança de fé com Jesus, se nessa noite você deseja orar comigo dizendo: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados e entrego a minha vida em tuas mãos. Se nessa noite você deseja fazer essa oração comigo, levante uma de suas mãos, que nós vamos orar com você nesse momento. Há alguém nessa noite que deseja fazer uma aliança de fé com Jesus? Levante uma de suas mãos, que nós queremos orar com você. Essa decisão não deve ser tomada por constrangimento. Essa decisão não deve ser tomada simplesmente por persuasão de palavras. Se você está ouvindo o Espírito Santo de Deus falar ao seu coração, e se você ainda não tomou essa decisão de entregar-se completamente nas mãos de Jesus e deseja fazê-lo nesse instante, levante uma de suas mãos, que nós queremos orar com você. Você não deve ter medo. Você não deve ter vergonha. Você deve ter medo do inferno. Você deve ter vergonha do pecado que te afasta de Deus todos os dias. É disso que você deve ter medo. É disso que você deve ter vergonha. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Esse convite, meus amados, também é destinado àquelas pessoas que um dia já tomaram essa decisão nas suas vidas, mas que acabaram se desviando dos caminhos do Senhor. Se você nessa noite está sendo tocado pelo Espírito Santo de Deus e deseja se reconciliar com Cristo e com sua igreja, levante uma de suas mãos bem alto, com coragem, sem timidez, que eu vou orar com você nessa noite. Há alguém neste lugar que deseja se reconciliar com Cristo e com sua igreja? Levante uma de suas mãos. Permita que nós oremos pela sua vida nesse momento. Como eu disse, eu não conheço a vida de todos aqueles que aqui estão. Pode ser que todos que aqui estão já tenham tomado essa decisão um dia em suas vidas. E se de fato isso for uma realidade, glórias sejam dadas a Deus. Mas se há alguém neste lugar que ainda não tomou a decisão de se consertar diante de Deus e de fazer com Ele uma aliança de fé, não perca mais tempo. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo após isso o juízo. Depois da morte você não terá outra oportunidade. A hora é agora. O momento é este. E eu vou perguntar pela última vez. Há alguém nessa noite que deseja fazer uma aliança de fé com Jesus, ou que deseja se reconciliar com Cristo e com sua igreja? Levante uma de suas mãos e nós queremos orar pela sua vida. Se não há ninguém, eu quero aproveitar esse momento para orar para aquelas pessoas que porventura podem levantar suas cabeças.
para orar por aquelas pessoas que porventura têm algum pedido especial ou algum agradecimento. Você não vai dizer esse motivo para ninguém nesse instante. Se há alguém aqui neste lugar que tem algum motivo especial, se você nessa noite gostaria de receber uma oração pela sua vida, por algum motivo, ou mesmo apresentar a sua gratidão, eu peço a você que mesmo aí no seu lugar, que você possa se colocar de pé, que eu vou orar nesse momento pela sua vida, pelo seu pedido de oração, mesmo que eu não saiba, Deus que sonda o coração de cada um de vocês, sabe exatamente do que você precisa e conforme a vontade dEle, Ele atenderá o seu pedido. Você que está se levantando, você que tem algum pedido de oração ou algum agradecimento, eleve os seus pensamentos a Deus nesse instante, curve a sua cabeça, feche os seus olhos, eu vou orar por cada um de vocês. Senhor nosso Deus, cada uma das pessoas que aqui estão presentes, que se levantaram, estão passando por alguma dificuldade, por alguma aflição, ou estão, meu Pai, usufruindo das bênçãos do Senhor e querem, ó Pai, nesse instante te agradecer. Eu não conheço, ó Pai, a necessidade de todas elas, mas o Senhor, meu Pai, que sonda os nossos corações, sabe exatamente de todas as dificuldades, de todos os problemas e também de todas as bênçãos pelas quais nós temos passado nessa vida terrena que nós vivemos aqui na face da terra. Eu apresento agora diante do Senhor a vida de cada uma dessas pessoas. E peço a Ti, ó Pai, que não seja feita a vontade delas, mas sim a vontade do Senhor. E as abençoo dizendo: que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça teu rosto resplandecer sobre cada uma delas e tenha misericórdia delas. Que o Senhor sobre elas levante o teu santo rosto e lhes traga a tua paz e todo o fruto do teu Espírito Santo. Da mesma forma, ó Pai, as pessoas que estão assistindo essa mensagem em vídeo, que possam ser tocadas pelo teu Espírito Santo, e que possam, ó Pai, ter também os seus pedidos atendidos pelo Senhor, não conforme a vontade deles, mas sim conforme a tua boa, agradável e perfeita vontade. Essa, ó Pai, é a oração que nós fazemos, certos do seu poder e do seu cuidado para com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados? Todos de pé nesse momento, vamos orar mais uma vez, encerrando este culto. Quero aqui mais uma vez, meus irmãos, agradecer a todos aqueles que nos honraram com a sua visita nessa noite. E você, que ainda não fez uma aliança de fé com Jesus e não tomou essa decisão nessa noite, a minha oração, o meu pedido é para que Deus lhe dê uma nova oportunidade. Não perca mais tempo. Preocupe-se com a sua eternidade, porque nessa terra, tudo que Deus quiser fazer com você, Ele o fará. E o mais importante na sua trajetória como ser humano é o que está por vir e não o que se passa nessa terra. Feche os seus olhos mais uma vez, curve a sua cabeça. Vamos agradecer a Deus por mais esse culto. Senhor nosso Deus, amado e eterno Pai, somos gratos a Ti, Senhor, por tudo aquilo que vimos e ouvimos essa noite. E eu peço ao Senhor, de modo especial, que a mensagem que nessa noite foi pregada possa, ó Pai, continuar sendo completada no meu coração e no coração de todos aqueles que aqui estão presentes por meio da ação do Teu Espírito Santo. Leva-nos, Senhor, agora de volta aos nossos lares, conceda a cada um de nós uma noite de paz e de descanso e uma excelente semana conforme a Tua vontade. Que nós, Senhor, não percamos uma única oportunidade sequer de anunciar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz a todas as pessoas com quem nós teremos contato no decorrer dessa semana. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do seu Espírito Santo estejam conosco, hoje e para todo sempre. Amém. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça.
Aceitas com meus medos, falhas e temores. Enche meu viver, minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Posso o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Posso o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Move as montanhas